Bom dia, bom dia! Vamos todos chegando por aqui nesse sábado frio aqui no Paraná, mas vamos esquentar o nosso coração com um tempo de edificação, né? Então vamos chegando por aqui. Hoje, nessa manhã, teremos uma live muito especial com um assunto extremamente importante e totalmente atual. Por mais que a gente fale nesse assunto, sempre tem algo novo pra gente aprender, sempre tem algo novo pra gente praticar, porque sempre estamos desafiados a perdoar. Então, a nossa live de hoje, a gente vai conversar sobre esse assunto tão importante e, ao mesmo tempo, iremos também ter o nosso incrível convidado, uma pessoa que eu admiro muito, que tenho muito respeito e tem imergido nesse assunto, que é o pastor Jairo Filho. Se você não conhece, vai conhecer ele hoje aqui também. Ele já fez algumas lives com o Preciosamente, né? Falando sobre vários assuntos anteriormente, mas já faz um tempinho. Por isso que talvez você não conheça, ou talvez você vá lembrar. Eu lembro que o pessoal sempre gostava muito do conteúdo que ele trazia aqui. E sempre um conteúdo muito prático, um conteúdo também bíblico, porque além de pastor, ele é uma pessoa que tem aconselhado, ajudado muitas pessoas ao longo do seu ministério, da sua trajetória. Ele vai se apresentar aqui pra gente. E ultimamente ele tem feito uma série de ministrações na sua igreja, na Igreja Presbiteriana Bom Sucesso, sobre esse tema. Perdão. E tem até colocado alguns cortes dessas ministrações no seu Instagram. Até recomendo que você vá lá. Daqui a pouco ele vai chegar aqui e já vai contar pra nós qual que é o Instagram, para que você possa seguir e continuar aprendendo sobre essa temática tão importante. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso e eu tenho certeza que vai te ajudar e quem sabe vai ajudar alguém que você conhece. Por isso tem um aviãozinho que fica aqui embaixo que você pode apertar e sair clicando pra galera, pra vizinha, pra amiga, pra cunhada, pro tio, pro primo, pro avô. Vai mandando pra todo mundo, porque eu tenho certeza que essa é uma palavra que vai trazer um despertar, talvez um confronto, talvez um consolo, mas com certeza não vai voltar vazia. Então, seja esse instrumento de edificação agora, né? Compartilha essa live. Eu tenho certeza, até porque é um dos temas que a gente fala tanto aqui também no meio terapêutico, né? Talvez você está chegando aí e não me conhece, mas meu nome é Fernanda Pinheiro. Sou uma psicanalista com base cristã e sim, nós falamos sobre perdão na terapia. É um assunto muito atual porque, infelizmente, muitas cargas emocionais vêm da falta do perdão. Então a gente vai linkar um pouco aqui de ciência, de fé, de base cristã, mas também base terapêutica. Vai ser um papo muito relevante. E nessa manhã assim gelada, vamos aquecer o nosso coração com aquilo que nos edifica, com aquilo que vai ser luz para nossa caminhada aí, que é tão desafiadora. Mas outra coisa, antes de chamar o pastor Jairo Filho, que eu queria contar para vocês, talvez você não saiba e quer aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, nós temos um curso chamado Mulher Preciosa. Esse curso tem diversas ferramentas, vários assuntos sobre a vida da mulher e como você pode aplicar isso na sua vida e quem sabe também usar essas ferramentas para ajudar outras mulheres em pequenos grupos, talvez uma célula, talvez um grupo terapêutico. Então você pode entrar pelo link que fica na bio do meu Instagram. Logo quando você tem a página inicial do Instagram, aí você vai ver um link lá que vai dar para alguns lugares, né? Tanto para atendimento comigo ou com meu esposo Thiago Pinheiro, que também é psicanalista, que atende casais e atende homens também, mas também lá tem um grupo de edificação que nós temos no WhatsApp, onde também compartilhamos devocionais terapêuticas, unindo tudo isso que a gente tem conversado aqui, e tem sido fantástico, são mais de 400 pessoas, mas apenas nós geramos esse conteúdo lá, e o pessoal tem recebido, de vez em quando manda pra gente ali pelo direct, né, ou pelo privado ali no WhatsApp mesmo, quanto isso tem sido relevante na sua vida, eu fico muito grata e feliz. E tem esse curso Mulher Preciosa, que você pode entrar lá, um preço assim, bem acessível, realmente pra gente manter a plataforma, e com certeza vai te ajudar, e não vai só te ajudar a se curar de muitas coisas aí, no aspecto da procrastinação, baixa autoestima, até mesmo os relacionamentos, a ansiedade, tudo isso que você vai aprender e também vai te ajudar a usar essas ferramentas, muita indicação de livro também, muito conteúdo show de bola que vai te ajudar a ajudar outras pessoas. Então fica essa dica aí pra vocês, ok? Mas vamos lá, sem mais conversa, vamos direto ao assunto, vamos direto chamar o pastor Jairo Filho, que eu tenho certeza que vai ser... Ele também é meu irmão, tá, gente? Olá, bom dia! Olá, bom Bom dia! dia, meu irmão! Tudo bem? Bom dia! Tá Tudo friozinho por bem? aí? Tá friozinho, tá frio. Agora está começando a esquentar, mas tá frio.
Nossa, Mas mas tá bom. que alegria ter você aqui de volta, né? O pastor Jairo Filho, mas para mim ele é o Jairinho também, o nosso irmão. Mas de certa forma eu tenho uma inúmera admiração, carinho, respeito e honra pela sua vida, porque sempre quando a gente conversa eu aprendo alguma coisa e tem sido assim lindo ver como Deus tem usado esse conteúdo do perdão através da sua vida na igreja, pela internet também, para ajudar tantas pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto que aqui no meu ambiente a gente precisa trabalhar bastante, né? Então, como você tem emergido nesse contexto, a gente quer aprender contigo, né? Mas me conta, assim, como é que é essa área do perdão aí no ministério? É atual, é uma coisa que você usa apenas de vez em quando? Ou é uma coisa muito presente, assim, trabalhar essa questão no ministério, no caso, né? É um assunto que sempre temos tratado, porque todas as pessoas se relacionam com as suas famílias, com amigos, vizinhos, colegas de trabalho, e sempre há conflitos e é necessário o perdão, a experiência do perdão. E também todos nós precisamos ser perdoados, porque ninguém é perfeito, ninguém é tão maduro e pronto assim, uma hora ou outra, querendo ou não, de um jeito ou de outro, nós ofendemos alguma pessoa que nós amamos ou alguma pessoa que nós convivemos. E aí nós precisamos também de perdão, além do perdão de Deus. E é um tema recorrente, necessário sempre. Periodicamente eu trato desse assunto, tanto de púlpito quanto nos estudos bíblicos que oferecemos em grupos, em escola bíblica, mas também nós estamos sempre tratando nos bastidores, ou seja, na hora do aconselhamento bíblico, pastoral, em conversas com algumas pessoas individualmente, chegam para nós com algumas demandas. Então é um assunto que sempre, vamos dizer assim, está na moda, ou seja, por quê? Porque todos nós precisamos de perdão, todos nós precisamos perdoar e sermos perdoados. Ok. Mas, pastor Jairo Filho, eu sei que eu lhe conheço muito, né? Tem gente que tá aparecendo por aqui que já lhe conhece também. Mas para quem não te conhece, se apresenta, conta um pouquinho aí, né, da tua trajetória, né? Quem que é o pastor Jairo Filho? Além de pastor, também esposo, pai, conta um pouquinho pra gente. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, atualmente estou na Igreja Presbiteriana Bom Sucesso, em Guarapuava, Paraná. Sou casado com a Lorena, sou pai do Marco Antônio, da Antonella, e também do nosso querido Pedro Henrique, que já está com Deus no céu. E estou aqui na igreja já há vários anos e servindo como pastor da igreja. É, a gente tem trabalhado aqui na igreja, tentando tornar a igreja uma igreja mais relevante, uma igreja bíblica e tentar colocar o evangelho na prática. Eu sempre prezo pela profundidade bíblica, teológica, mas tudo isso aplicado à vida real. Essa expressão que nós herdamos do nosso pai, ele sempre fala que teologia a gente se faz numa emergência de hospital, nos dramas da vida. Então, essa experiência que a gente quer ter, não tornar a Bíblia relevante, mas mostrar que ela é, por si só, naturalmente relevante para todo ser humano, um ser humano completo. Então, essa junção que você apresenta junto com Preciosamente, né, junto com o Tiago, de mostrar que a fé e a ciência estão juntas, isso é totalmente bíblico, porque a ciência não é algo separado da fé. Nós podemos entender que a Bíblia dá muitos argumentos e muitos motivos para descobrir a ciência, aprender com tudo, seja a ciência do ponto de vista médico, psicanalítico, especificamente da tua área, mas também todas as ciências, todo conhecimento, todo saber, toda a verdade é verdade de Deus, seja você quem for e seja você reconhecendo ou não. Então, o evangelho, ele é a resposta e a verdade absoluta para todas as demandas da vida. Amém por isso, né? Ainda bem que temos esse evangelho. Mas vamos lá, eu separei algumas perguntinhas aqui pra gente já começar nesse assunto. Por que perdoar é tão difícil, mesmo quando sabemos que é o certo a fazer? Porque eu acho que todo mundo que está entrando aqui sabe que é o melhor caminho. Mas por que é tão difícil trilhar esse caminho? Por que é tão desafiador para nós, como seres humanos, lidar com perdão, né? Porque, assim, a maioria das pessoas que a gente conversa, tem umas que até falam assim, ah, perdoei, né? Mas, porque eu não lembro. Mas, de repente, eu tive algum gatilhozinho, alguma situação que ela nem tá esperando. Quando vê, ela fala, acho que eu não perdoei, não, né? Por que é tão difícil isso? Primeiro, porque todos nós somos pecadores e o pecado mexeu com a nossa mente, nossas emoções. Então, todo o nosso conhecimento, ele é
contraditório. Ao mesmo tempo, a gente sabe que perdoar é necessário, mas ao mesmo tempo a gente não quer perdoar. Isso serve para todas as áreas da vida. A gente sabe o que é certo, mas a gente não quer Uhum. fazer. Então isso é um dos sinais que há pecado em nós, nossa natureza é pecaminosa. Segundo que em toda a experiência do perdão, há a ofensa. Ofensas são feridas. E quem está machucado está debilitado, está fraco, está perturbado, abalado. Então não é tão fácil, não há uma disposição pronta para perdoar, por causa dessa debilidade. Então, se a gente for ilustrar com alguma fraqueza física, alguém que está deficiente ou recebeu alguma amputação ou está fraco fisicamente, ele não tem uma prontidão para o trabalho, para fazer algo, algum esforço físico. A mesma coisa acontece com quem está ferido emocionalmente. Então, não há uma prontidão para perdoar. Isso é natural e isso deve ser entendido com Uhum. paciência. Tanto para quem está ferido que precisa perdoar, tenha calma, porque a ferida dói e o perdão, ele é uma experiência que nos leva a admitir que o que foi feito contra nós, a ferida que nós sofremos dói. É possível gritar de dor e dizer, tá doendo, você me machucou. Então é bem importante isso. E também porque a gente esquece que nós também precisamos ser perdoados. A dificuldade em perdoar o outro é porque a gente esquece que todos os dias nós perdoamos. Há uma frase que ficou muito popular é que perdoar, não perdoar é você destruir a ponte sobre o qual você anda todos os dias. Ou seja, se eu não perdoo, eu estou anulando aquilo que eu preciso. Sim. Então, se eu impeço de alguém tomar um remédio salutar, é como se eu estivesse negando esse remédio para mim também, que eu preciso desse remédio, que é o perdão. Então, de modo geral, é uma dificuldade de perdoar por causa de tudo isso, tanto a natureza pecaminosa, quanto as feridas e quanto o esquecimento de que nós precisamos ser perdoados também. E aí, por isso, nós é, esquecemos que devemos perdoar também quem nos ofende. Você falou a palavra esquecemos, né? E, por exemplo, eu vi um dos vídeos lá do corte da ministração que o pastor fez na igreja, que foi muito interessante, sobre a questão do esquecimento. Perdoar não é esquecer. Mas, assim, às vezes até a gente vai deixando com o tempo passar, mudei o cenário, mudei, né, ali os personagens da convivência, digamos assim, né? Talvez eu não veja mais aquela pessoa e ache que tá tudo ok. Mas eu acho que também uma das coisas que é difícil demais na questão do esquecer é quando é sobre a gente mesmo, porque não tem como a gente deixar de se ver, né? Quando a gente tem essa dificuldade também de se perdoar. Mas qual que seria essa diferença, né? Assim, de será que é possível realmente esquecer, olhar para mim e esquecer, olhar para a pessoa, né, e esquecer ou não? Eu vou lembrar, mas de como que eu posso ressignificar essa lembrança sem ser com essas feridas emocionais? Primeiro a gente pode falar assim que esquecer é amnésia. Então, do ponto de vista da memória, se você esquece de algo ou de alguém, você tem que estar preocupado porque você está com amnésia. Simples assim, de indo direto ao ponto. Então, nós não esquecemos. Se você não esquece das informações, dos encontros, das conversas, das relações que você tem, é um bom sinal que você está com saúde. Em primeiro lugar, é isso. É simples assim. Parece óbvio, até um certo ponto um pouco engraçado, mas é verdade. Ah, Então, só uma coisa, pastor. Então, quando alguém fala assim, ah, eu já esqueci, perdoei. Então, na realidade, assim, não tem como deletar isso, né? Talvez é, aquilo não tá tão permanente mais na memória, mas tá arquivadinho ali também, né? então, assim, desse ponto de vista, esquecer é no sentido de amnésia e memória. Quando a gente geralmente usa esquecer, é que a gente está assim, tá dizendo assim, não estou relevando mais. Mas isso pode ser muito enganoso também, porque é uma forma da gente pegar a ferida, o conflito, as memórias amargas, amargura, enfim, e colocar debaixo, eu gosto de usar uma expressão assim, ó, debaixo do tapete do esquecimento. Sabe aquela poeira que a gente deixa debaixo do tapete para ninguém ver? É um modo de a gente se enganar. Eu gosto também de outra ilustração que eu geralmente uso. Tem um quarto bagunçado, sujo, aí você quer disfarçar, mas não quer limpar. Aí você apaga a luz e fecha a porta. É isso. Então, muitas vezes, Perfeito. o esquecimento é isso, quando a gente usa para o perdão. Isso é enganoso, porque o perdão requer lembrar e confrontar, enfrentar. Então, a gente precisa expor isto, tanto do ponto de vista bíblico, de orar, confessar pecados, ter um encontro com a pessoa, e até mesmo do ponto de vista
terapêutico. Você precisa expor, pegar os recônditos mais profundos e escondidos do coração, as sujeiras, as feridas e expor. A gente precisa expor isso. Então, expor é lembrar, é você mostrar que tem consciência, você está vendo a sua ferida. Então, o primeiro engano do perdão, da definição de perdão e do exercício do perdão, da experiência do perdão, é esse, é dizer que esqueceu. Quando a gente fala de esquecer, no sentido mais figurado que exato, como estamos dizendo que é enganoso, é dizer que a gente não releva mais e não tem mais aquela memória amarga, aquele Uhum. desejo de vingança, aquele plano de ódio e de raiva contra alguém, que é diferente. Mas eu sempre falo, é melhor a gente dizer, eu lembro, e todas as vezes que eu lembro dói, e eu exponho isso para Deus e para mim mesmo e para quem precisa ouvir para me ajudar a lidar com isso, com essa ferida. Então, perdoar não é esquecer. Uau, fantástico. Você falando agora, eu me lembrei de um atendimento que eu fiz uma vez. A pessoa ela chegou assim meio tímida, né, meio constrangida, né? Mas só falou que estava tendo sintomas de ansiedade, meio travada. Assim, eu falei, vamos lá, vamos se conhecer. E daí quando eu comecei a fazer as perguntas, assim, quando ela foi trazer à tona tanta coisa que tinha acontecido na história dela, e eram coisas bem pesadas, né, na infância, inclusive, né, desde histórico de abuso, de abandono, de rejeição, de culpa, né, um histórico de ver os pais endemoniados. Então, ela tinha tanta carga emocional. Só que interessante que quando ela começou, ela até falou assim: mas faz sentido a gente falar sobre esse assunto? O que é que esse assunto tem a ver com a minha ansiedade agora? Sabe? Ela achou assim que não, assim, eu já esqueci, é coisa do passado, né? Aí no decorrer da conversa, ela falou: caramba, quanta coisa tava lá nesse quarto, todo bagunçado, que eu só apaguei a luz, fingi que tava tudo bem. Só que agora ela tava trazendo tudo isso pro casamento, pra maternidade, e não tinha arrumado esse quarto, digamos assim. Só tinha com o mecanismo de defesa, falar, nem vou mexer aqui. Só que continuava a poeira subindo ali, sabe? Trazendo efeitos para sua vida. Então é bem sobre isso mesmo. Mas uma coisa também interessante sobre a questão do perdão, que às vezes as pessoas acham que, então beleza, então perdoei, então eu tenho que conviver, eu tenho que agora estar alguém que continua com o mesmo comportamento. Digamos que a pessoa também não se arrependeu, nem acha que errou, né? E eu tenho que continuar ali tomando um cafezinho, né? Continuar se vindo, amando, convivendo, pegando conselho. Isso tem a ver também ou não? Isso é bíblico? Eu tenho que estar ali ligada com a pessoa ou não? Antes de responder essa pergunta, me veio uma lembrança de algo que a gente poderia contribuir ainda na questão anterior. Tá. Essa é a questão da culpa. Existe culpa verdadeira e falsa. Então, assim, o que nós geralmente enfrentamos e queremos que não aconteça é a culpa falsa. Culpa verdadeira é quando há pecado. E aí a gente precisa pedir perdão a Deus e sermos tratados pelo Senhor. E Ele nos perdoa. A culpa falsa é quando o excesso de moralismo, de religiosidade que não se encontra na palavra de Deus, vem e nos pressiona. Alguém que está ferido por causa de muitas ofensas e até vítima de algumas violências que chegam até a ser crimes, precisam perdoar. Mas aí vem alguém e diz: não demonstre nenhuma dor, nenhuma raiva, nenhuma indignação. Isso causa, além da ferida, um excesso de culpa, uma culpa falsa, que é necessário a gente Uhum. tratar. E aí isso vai causar muitas mazelas, como por exemplo a própria ansiedade e, além da ferida em si, uma culpa que pesa sobre a pessoa que precisa perdoar. Então o perdão muitas vezes se torna um peso muito grande. Por quê? Porque a pessoa implode as suas dores. Por isso que o perdão é para colocar para fora, é para expor. Então é necessário expor. E quando se expõe, e principalmente quem ouve, aí agora é uma palavra para quem ouve Uhum. alguém que está sofrendo. Ou seja, alguém que é conselheiro, alguém que se pula, alguém que é da família mais maduro, que está ouvindo alguém sofrendo por alguma ferida. Você precisa ouvir, ter uma escuta compassiva, atenta, com paciência. E muitas vezes esse grito de dor, ele não é lógico, ele não é linear, ele não é organizado, ele não é puro, ele é confuso, Sim. inclusive uma mistura até de raiva, de ira, às vezes pecaminosa. Você tem que deixar a pessoa falar. Tem que deixar a pessoa desabafar. E nós mesmos também, a gente tem que deixar para colocar para fora, no sentido de sermos tratados.
não no sentido de cultivar o pecado e cultivar a mazela para que ela nunca seja curada. É a ideia é mais ou menos assim. Vamos pensar fisicamente como ilustração. Se eu estou sendo tratado de alguma enfermidade, alguma ferida física, vamos imaginar uma fratura exposta. Eu tenho que rasgar a calça. Imagina um acidente, né, de moto. Aí a pessoa tem que rasgar a calça para mostrar a perna e a Uhum. ferida e a fratura tá exposta. É feio? É. Não é bonito, não é organizadinho, não é limpo. É feio, é cheio de sangue, é osso para fora. É assustador, é dramático. Mas a gente precisa expor, porque existem diversos tipos de ofensa. E aí eu entro na segunda questão. Diversos tipos de ofensa e diversos tipos de convivência. Então, há ofensas que podem ser relevadas. Se alguém passa na rua ou em algum encontro social, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar e não olha para mim, é um tipo de ofensa, é uma indiferença. E se eu sou maduro, eu sei lidar melhor com isso. Um outro tipo de ofensa é um crime, um abuso sexual, por exemplo. Então, é diferente. Há também tipos de convivência. Há pessoas que nós somos até, de certa forma, obrigados, chamados para conviver. Família. Família, né? Por exemplo, tem como deixar de conviver com a mãe, às vezes com o pai, né? Exatamente, não tem como. Pessoas da igreja, até gente do trabalho. A gente não tem como se separar. Imaginemos assim alguém que não seja da família, mas seja do trabalho. Você tem um chefe, você tem um colega de trabalho, você trabalha numa fábrica, numa firma, numa empresa, numa loja, em qualquer lugar. Você não tem como deixar de conviver. Você trabalha com alguém que estuda com você, num colégio, numa faculdade, numa pós-graduação. Você precisa conviver com essas pessoas. Então é necessário uma certa convivência. Mas existem fronteiras de relacionamento que são distâncias estratégicas para você manter aquela convivência o melhor possível, com mais paz possível. E existem aqueles tipos de convivência que você não precisa ter, principalmente se a pessoa for perigosa. Seja o perigo de ser uma pessoa que é um criminoso, por exemplo, abuso sexual. O criminoso precisa estar preso. Se assim acontecer, ótimo, houve justiça. E existem aquelas pessoas que são fofoqueiras, maledicentes. Essas pessoas não, provavelmente não serão presas por causa de fofoquinha do dia a dia, mas elas são perigosas porque tá a tua reputação, teu caráter, tua família. Então não convide para ir na sua casa. Não tenha intimidade. Não expõe o que você está sentindo, pensando, a sua rotina, porque essa pessoa vai manipular, vai corromper. Então, pessoas perigosas assim, elas devem ser perdoadas, elas podem até ser consideradas um tipo de inimigo, mas você não pode se expor. A gente vê isso em Jesus. Jesus nunca tinha intimidade com os seus inimigos, ele nunca convivia de perto e abraçava com intimidade todos. Ele tinha fronteiras de relacionamento para ser um pacificador como ele de fato é. Ele amava à distância, porque essas pessoas são perigosas. Agora, claro, no caso de Jesus, chegou o momento em que ele se entregou na hora certa para a cruz, para morrer, inclusive, pelos inimigos. E nós precisamos ter essas fronteiras bem definidas. Perfeito. E até assim, entrando naquilo que eu escuto muito aqui, né? Por exemplo, conviver com pessoas narcisistas, ambientes tóxicos, até mesmo de agressão, de traição repetitiva, onde não tem arrependimento, tem apenas aquela coisa do remorso, né? Aquele medo da consequência do erro, né? De alguém ficar sabendo o que eu fiz, de passar pano, mas quando vê faz tudo de novo, tal. Então, se você está lidando com alguém assim, né, você precisa também se amar, também se respeitar, também se perdoar e perceber, não, peraí, eu preciso Uhum, colocar essas fronteiras. Eu não sou aquela que precisa ser pisada o tempo todo, porque às vezes com uma crença que nasceu lá atrás, eu acho que é o melhor que eu posso ter de relacionamento, né? Então eu me permito conviver, até saio de um relacionamento assim, daqui a pouco eu tô entrando de novo em um relacionamento assim, onde todo mundo pode pisar, pode me xingar, pode me trair, porque às vezes eu mesma não me perdoei. Às vezes eu mesma tô carregando uma culpa como se eu mesma estivesse fazendo aquele sacrifício, né? Eu mesma tô me mutilando, digamos assim, porque é o melhor que eu posso ter, aquela crença de não merecimento, né? Então, assim, foi fantástico que você falou, colocar essas fronteiras também. É, Ideal. e aí eu posso acrementar aqui mais uma observação, assim, ó, com relação à relação de perdão e divórcio, já que você falou aí Uhum, de convivências que a gente precisa ter. Então, em primeiro lugar, que fique bem claro aqui, que ninguém faça nenhum recorte. uhum. Como pastor bíblico, obediente ao Senhor Jesus, é claro que eu nunca vou promover o divórcio. Ponto. Nunca promoverei o divórcio. Divórcio nunca será a melhor saída. Agora, segundo o nosso Senhor Jesus, há duas maneiras,
de ter um novo casamento. É a viuvez ou o adultério. E o adultério implica em a pessoa ser vítima de um abuso, de uma traição, de uma ofensa grave que deixa a pessoa livre para ter um outro relacionamento ou não ter mais nenhum outro relacionamento conjugal com esse agressor, com esse adúltero, com esse que ofendeu. O adultério é quando você adultera a pureza do casamento, quando você corrompe o casamento. E, inclusive, o adultério pode ser tanto questão sexual, mas também adultério implica em você romper a aliança de amor numa violência física. Uhum. O cônjuge adúltero, ele pode ter um relacionamento extraconjugal, mas ele pode também ser violento. E essa violência, essa indiferença, esse abandono, é também um adultério, porque ele está traindo você, está tendo aliança consigo mesmo ou com tudo menos com você. Então, houve isso. Então, veja bem a questão da falsa culpa. Tem mulheres que confundem a obediência bíblica, o zelo bíblico, de dizer assim, não, eu preciso continuar casada, mesmo sendo violentada, mesmo o meu marido me traindo, por exemplo. Ou ao contrário também, né? Sim. O marido está sempre sendo traído pela mulher e ela a abandonou faz tempo, mas mora na mesma casa e ele quer continuar com ela. Em casos assim, infelizmente, a melhor medida é o divórcio, porque a pessoa é perigosíssima. Ainda mais se for o caso de violência física, violência verbal, violência emocional. Então é necessário o rompimento. Agora, a questão é, tá, ok, houve o distanciamento, houve o rompimento, houve a separação. Mas a questão é o coração de quem sofre. Aí entra o perdão. Porque o Sim. perdão não é necessariamente, obrigatoriamente, voltar a conviver com intimidade com o agressor, que é perigoso, perigosíssimo. Ele é uma arma letal. Felizmente, não houve mudança, porque a ofensa é gravíssima. Lembrando que a ofensa gravíssima é diferente de uma ofensa mais é, comum, assim, de não falar, de ser indiferente, não encontrar e não apertar a mão, não ser simpático, coisas assim que pessoas maduras relevam, né? Mas estou falando de questões bem graves. E Uhum. aí, o que que a gente faz com essa ferida? Aí entra o perdão. Entra o perdão. Principalmente se a pessoa for criminosa, a pessoa for uma pessoa manipuladora, com algum grau alto de psicopatia, é Sim. preciso a gente ter esse distanciamento também. Então, em medidas assim, por quê? Porque senão a pessoa não se cura também. A pessoa fica só se enchendo de feridas. Outra coisa, se, vamos imaginar assim, se uma mulher está sempre sendo vítima de adultério e ela é conivente com isso, e ela, entre aspas, esquece, ela não quer tratar isso porque ela confunde com perdão, estou sempre perdoando, ela está entrando num relacionamento de poligamia. Ela está sendo conivente. Eu tenho meu marido, mas aí eu faço vista grossas, porque eu perdoo sempre, mas eu sei que ele é incontinente, ele é descontrolado, está sempre com outras mulheres. E aí a mulher também está pecando no sentido de não confrontar esse pecado e ela está aceitando veladamente uma certa poligamia também. Então isso é errado. E isso faz mal para ela também. Uhum. E ao contrário também seria verdadeiro, a mesma situação, né? Se fosse ao contrário. Isso mesmo. E perfeito falar sobre isso, porque esse é um extremo que eu acompanho muito aqui. Mas também tem um outro lado que a gente acaba vivenciando testemunhos. Por exemplo, tem casos de que a mulher adulterou, ou o homem adulterou, mas houve o genuíno arrependimento. Né? E também vai correr atrás desse perdão, de perdoar, por favor, me dá uma nova chance, né? Aquela pessoa que realmente chora e acha que só o fato dela chegar, chorar, confessar, pedir perdão no outro dia, o cônjuge já perdoou e vida que segue igual, como era antes, ou quem sabe até melhor. É uma ilusão também. Porque, assim, por mais que aconteça isso de você pedir perdão e a pessoa realmente queira decidir perdoar, que é uma decisão, mas tem um processo do perdão, que é o processo da cura, de reconquistar a confiança. Então, sim, a gente já acompanhou vários casos de pessoas que perdoaram, que foram restauradas, foram acompanhadas, pediram ajuda, né? De líderes, de terapia. E Deus fez algo lindo. Inclusive, são casais hoje que estão ajudando outros casais. Então, sim, é possível quando existe arrependimento. Mas não é de uma hora para outra. É todo um processo, né? De
gerar uma nova confiança. Então, às vezes, é aquela coisa do 70 vezes 7 que você até comentou na pregação, né? Que é sempre tá perdoando novamente. Porque às vezes uma simples mensagem que chega no celular vai ativar de novo o gatilho. Mas você fala, perdoei, mas ainda fico com medo, ainda fico inseguro. Então, é uma coisa assim que é constante. Constante, É, até que com o tempo, é uma cicatriz que ela vai estar ali, não vai deixar de existir. Vou lembrar, mas não vai estar mais aberta, não vai ser mais assim exposta a um sabãozinho, a um álcoolzinho que vai arder a qualquer hora. Não vai estar sujeito ali, qualquer coisa de novo tá voltando àquela dor, né? Daquela ferida aberta, digamos assim, né? exatamente. Deixa eu ir para a É, próxima aqui, senão a gente fica só nisso aqui. Tá maravilhoso. Meu Deus do céu, olha que eram perguntas que a gente nem tinha combinado, né? Eu nem tinha separado para a gente trazer aqui, mas ó, tá fluindo. Vamos lá. Como saber se eu realmente perdoei alguém ou só empurrei a dor para debaixo do tapete? Aquilo que você falou, né, do quarto ali. Como é que eu tenho indícios? Porque tem muita gente que me pergunta isso. Né? Como é que eu sei, Fernanda, se já perdoei ou não? mágoa, ódio, desejo de vingança. E quando a pessoa que você encontra ainda te incomoda muito e você fica perturbado. E isso inflama ainda mais a mágoa. Eu vou dar uma ilustração que eu gosto de dar com relação à mágoa. Em 2015, eu tive hérnia de disco na cervical. Ainda tenho, mas estou tratando. E tratei. Mas na época eu estava com crise. Então, teve algumas vezes que as pessoas iam me encontrar e elas me abraçavam. Ou seja, passavam as mãos sobre as minhas costas, com carinho. Ou faziam aquele cumprimento. E aí, tudo bem? Abatia assim. E isso me incomodava muito. Por quê? Porque eu estava hipersensível. Minhas costas estavam doloridas, magoadas. E não tinha tratado ainda. Então, se isso a gente colocar para o nosso coração, para as nossas emoções, muitas vezes a mágoa ainda está ali. E ali, qualquer toquezinho, a gente está super fragilizado, hipersensível, e aí a gente significa que a gente não tratou dessa mágoa. Então imaginemos em casos extremos, alguém que foi vítima de adultério e passou essa experiência. Ela tem que estar pronta para novos relacionamentos, seja um relacionamento conjugal, se assim a pessoa quiser, ou qualquer outro tipo de relacionamento. Porque uma pessoa traída, se ela não resolver isso no seu coração, ela vai andar com o desconfiômetro dela assim, um radar hipersensível com qualquer pessoa. Ela não vai ter nenhum tipo de amizade sadia e verdadeira, porque ela sempre achará que todo mundo vai traí-la a qualquer momento. Então ela não se expõe nada, nem um pouco. E aí ela não tem verdadeira amizade, nem consegue amar mais. Por quê? Porque ela está magoada ainda. É sinal de que o perdão precisa ser exercitado com mais doses, doses diárias. Aí entra o 70 vezes 7, que é a expressão que o Senhor Jesus disse. E resumindo, é a ideia de você ser um perdoador. Não é só exercer perdão. É você ser um perdoador, porque o perdão é necessário diariamente. É uma dose que a gente precisa tomar, primeiro, para obedecer a Deus, porque isso glorifica a Deus, é um mandamento do Senhor, é sinal do reino dele aqui entre nós, e ao mesmo tempo é um remédio de Deus para nós, para a gente tomar todos os dias, para a gente não ficar magoado. É um tratamento diário. Então, mais uma vez, voltando à ilustração, eu ainda tenho essa hernia de disco na cervical, por isso que todos os dias eu estou fazendo fortalecimento, exercícios, alongamentos e musculação e etc. É a mesma coisa de alguém que está magoado, precisa estar lendo a Bíblia sempre, orando e ao relembrar vai sentir uma certa dor, porque não esquece, e ao mesmo tempo precisa perdoar para não ter. Então, um dos sinais que a pessoa não perdoou é exatamente isso, esse incômodo. Ela precisa estar sempre perdoando todos os dias para que ela possa conviver até com outras pessoas diferentes do agressor, do ofensor. Por exemplo, se for o caso, né, de ter distanciamento, né? Então a gente precisa ver esses sinais assim muito intensos que acontecem quando a gente não perdoa. E a mágoa, ela é uma prisão, porque a gente fica amarrado, preso com a pessoa que nos ofendeu. Parece que a pessoa que nos ofendeu nos controla. Então, tudo que você faz é uma maneira de ir contra a pessoa, até mesmo de modo inconsciente. Então, se um adulto, quando criança, foi vítima do abuso dos pais, ou de quem quer que seja,
A vida dela gira em torno disso. Então, tudo que faz é para se vingar, de modo até velado, inconsciente dos próprios filhos, ou de quem quer que seja que esteja em volta. A pessoa tenta se provar. Por exemplo, se a pessoa foi criada por pais que sempre trouxeram palavras agressivas e palavras que deixavam a pessoa para baixo. Oh, você não vale nada, você não vai para frente, você não tem futuro, e assim por diante. E até xingamentos. Aí quando a pessoa cresce, ela estuda, trabalha, se esforça, pode até cair no risco de ser um workaholic, um viciado em trabalho. No primeiro momento parece que é admirável isso, mas na verdade ela está tentando lutar contra as agressões do passado, tentando se provar o tempo todo, buscando sempre a aprovação das pessoas, sempre dizendo sim para as pessoas, porque ela tem medo de ser abandonada e rejeitada, tem medo das críticas. Por quê? Porque não foi resolvido. A mágoa está ali ainda. Não houve perdão. Então veja como o passado que feriu controla o futuro. E aí o perdão vem para romper com isso, para você se libertar e viver um futuro promissor, um futuro livre, sem ser controlado pelas feridas de quem te ofendeu. E isso é maravilhoso. E aí a gente é controlado mesmo pela soberania graciosa e amorosa de Deus, que nos leva de vento em polpa, em triunfo, em vitória, em bênção, em liberdade, em cuidado do Senhor. Nada que foi feito contra nós vem por acaso. Deus está ali vendo e Ele transforma as nossas memórias amargas em memórias gratas quando a gente percebe o quanto que a gente fortaleceu, quanto a gente ficou forte, quanto a gente está mais sábio. Então, o perdão vem para ser bênção para as nossas vidas. Uau, fantástico, nossa, tremendo isso. E até porque, assim, eu acho que esses sinais, né, de que alguém não perdoou, vêm justamente desde pequenas coisas. Por exemplo, quando ela dá uma hipersensibilidade, né? Por exemplo, alguém me olhou ou deixou de me olhar, aí eu já acho que é sobre mim. Eu já absolvo aquilo ali. Eu perco a minha paz, chego em casa mal-humorada, quero sair da igreja, né? Porque eu acho que é alguma coisa errada comigo, porque não gostam de mim. E às vezes nem é. A pessoa olhou para mim estranho, ou deixou de me olhar, porque ela estava lá preocupada com a janta, ou sei lá, brigou com o marido, tá na TPM. É sobre ela. E às vezes a gente acha que é sobre a gente. E, assim, essa hipersensibilidade é justamente sobre isso. Qualquer ambiente que eu vou, posso mudar o cenário, mudar os personagens, e eu tô sempre absorvendo, achando que o problema é comigo. Tô sempre ativando gatilhos que não fazem sentido. Por exemplo, eu fiz uma especialização chamada traumas religiosos. E o quanto isso acontece? Pode mudar até da igreja, mas se eu não me curo, né, nessa área de ser liberta dessa mágoa, de repente eu só mudei a igreja, mudei os líderes, mas eu já fico armada. Já fico achando que eu vou vivenciar aquilo que eu vivenciei lá atrás. Tem alguns casos de antigamente, infelizmente, em algumas igrejas, que eles chamavam as crianças na frente para falar o versículo. Se a criança, por acaso, falasse errado o versículo, levava a palmatória, né? E as crianças ao redor, né, que viam a que errava, começavam a dar risada, o público também, os pais, todo mundo ficava rindo da criança que errou. Então, isso, sem querer, querendo, inconscientemente, ficou ali arquivado, a pessoa falou assim, não, não fez diferença para minha vida, mas isso gera, às vezes, eu não quero participar de nenhum ministério que eu tenha que ir para frente. Né? Se for para cantar, se for para dar aula, se for. Não, não quero, não quero, quero ficar aqui escondidinha. E às vezes até uma pessoa que é sanguínea, desenrolada, sabe se comunicar super bem, mas gerou aquele bloqueio. Né? Então, quando ela percebe que ela está até perdendo a oportunidade de ser usada por Deus, por causa de um trauma, de uma amargura que ficou lá no coração, de um líder que não foi nada sábio, nada prudente, mas ela está carregando esse peso e, sem querer, está deixando de ser bênção na vida de outras pessoas e até pode amargar a vida de outras pessoas também, que aí vem a irritabilidade. Sabe aquela pessoa que do nada eu fiquei com raiva, do nada eu fiquei estressada, mas não é do nada. Né? Às vezes é um pensamento que ativou ali, lembrou um sentimento, daí do nada aquele cortisol vai lá para cima e aí aquela pessoa ferida que vai ferindo, aquela pessoa machucada que vai machucando, aquela pessoa amarga que vai amargando o ambiente, vai tirando a paz de todo mundo. E ela falou, não sei porque eu tenho tanta raiva, mas quando vai investigar, tá justamente aí, essa amargura. Né? Então, assim, fantástica a tua resposta, amei. Mas vamos para a próxima. Como o perdão, uma coisa que você já começou a falar aí, ele afeta a nossa saúde, tanto física como emocional, né? No teu caso, você falou aí desse sintoma físico, né? Eu, particularmente, também já vivenciei algo assim, mas como que isso, de fato, traz, né, consequências para o físico e para o emocional? O Salmo 38 e 32 apresentam o salmista mostrando que ele estava em pecado e o pecado não confessado, cultivado, aí eu chamo
de modo bem popular, o pecadinho de estimação, que você não quer largar. E aí trouxe algumas mazelas físicas, e ele descreve essas mazelas. Ele estava desanimado, vivia em luto, os ossos doíam, ele andava cabisbaixo, inclinado, e isso trazia uma grande ansiedade para ele, e ele confessa isso diante de Deus. Então, o salmista mostra que a felicidade, a bem-aventurança está quando o pecado é perdoado. E ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então, quando nós não perdoamos, estamos desobedecendo a Deus também. E aí o que acontece? Você fica amargurado, magoado e fica adoecido, preso a essas memórias amargas. Isso psicossomatiza. Então, imagine só, o trauma do passado, em vez de ser tratado, ele vai adoecendo o seu corpo. Além de você ser uma pessoa ranzinza, amargurada, desconfiada, agressiva, tudo é gatilho, e você desconta e se vinga nos outros, como uma forma de projeção, você projeta no outro aquilo que fizeram contra você no passado. Aí você projeta no outro vinganças e ódio e tudo mais, você fica insuportável também. E essa vida insuportável faz você ficar uma ilha. Então, alguém que decide ser assim, ela não vai ter uma convivência sadia com outras pessoas. Isso, de certa forma, já é o juízo de Deus para as pessoas que decidem conscientemente não perdoar. Porque já é um castigo, já é um sofrimento. Então, eu volto a dizer que o perdão, ele é benéfico, principalmente para quem perdoa. Uhum. O ofensor perdoado, ele será bem abençoado também, claro. Mas lembrem-se, sempre, é importante a gente lembrar disso também, que nem todo ofensor vai se arrepender e querer perdão. Então a necessidade de perdoar alguém não é, se a pessoa se arrepender, se a pessoa quiser ouvir. Há muitas pessoas que não querem ouvir. Vamos imaginar mais uma vez a questão de uma ofensa que é um crime. Imaginemos um abuso sexual. O agressor ele está preso, que assim seja. Então, não tem como a gente ir lá ministrar perdão. Muitas vezes não é prudente ir lá ministrar perdão, ter esse encontro. Ainda mais se esse agressor, esse criminoso sexual estiver solto, é pior ainda, né? Ele é um predador voraz, incontrolável. Então, não tem como você ir lá ministrar, mas você precisa perdoar. Ou a pessoa que te ofendeu já morreu, ou mudou para um outro país, uma outra cidade, está muito distante de você. Então é necessário perdoar se a pessoa se arrependeu ou não, se a pessoa já está viva ou não, se a pessoa está presa, está longe ou não. Então a necessidade de perdoar é exatamente para a gente se livrar de todas essas enfermidades físicas. E eu tenho muitos testemunhos, inclusive próprio testemunho, de que quando nós perdoamos, até a nossa saúde física melhora. E algumas enfermidades são curadas. Não estou dizendo que todas as enfermidades físicas é porque alguém não perdoou. Não é isso. Ou porque há pecado escondido e não confessado. Não é isso. Mas cultivar pecados adoece a gente. Porque traz tristeza. Por isso que uma vida em santidade e obediência ao Senhor é uma vida mais feliz, livre, leve. Então é muito mais saudável também. Santidade e sanidade é muito próximo, é muito sinônimo. A Uau, diferença de um T e N, assim, é diferente. E o T vai sempre lembrar a cruz. Quando a cruz uau, está no centro, traz fantástico. santidade e saúde. Uau, fantástico, amei. Vou pegar essa, guardar essa no coração. É possível perdoar quem não se arrependeu? Você falou aí de vários tipos de casos. Inclusive, eu achei muito interessante isso de alguém que já morreu. Né? Então, assim, talvez a pessoa fale, não, mas como é que eu vou lá pedir perdão se a pessoa já morreu? Ou até mesmo a pessoa nem reconhece que ele errou, ou até mesmo a pessoa nunca vai mudar, ou talvez a pessoa vai continuar com aquele comportamento doentio. Então, é possível perdoar quem não se arrependeu? Assim, até outra coisa que é o que a Bíblia e a ciência dizem sobre isso. Como é que eu posso lidar com isso? Porque vai ter gente que não vai se arrepender, que acha que é normal ter aquele tipo de comportamento, né? Então, assim, será que tem gente que fala assim, mas como é que eu vou pegar essa pessoa se ela vai achar que ela tá certa, que ela deve continuar fazendo isso, agindo dessa forma? Porque acha que às vezes o perdão é mais sobre o outro, sobre quem tá certo e quem tá errado. E não é bem por aí, né? É mais sobre eu e ele, né? É interessante que a dificuldade está em perdoar até quem se arrepende e quem não se arrepende. Jesus trata disso. Então Jesus, ele diz lá em Lucas, no Evangelho de Lucas,
a seguinte ideia: se alguém se arrepender, perdoe. E aí ele fala, inclusive, de perdoar 70 vezes 7. Mas, ao mesmo tempo, ao falar sobre reconciliação, ele fala o seguinte: se alguém fez algo contra você, você, em particular, conversa. Você argumenta e apresenta a ofensa e o pecado, em particular. Aí Jesus já sabia que algumas pessoas não iam querer ser convencidas desse erro, desse pecado, dessa ofensa. Aí diz: se não ouvir, você continua insistindo na reconciliação e no tratamento do pecador, do ofensor. Você chama algumas pessoas para estarem juntas, duas ou três, pessoas sábias, não pessoas que vão colocar lenha na fogueira, mas pessoas que vão ser pacificadoras e testemunhar ou a insistência na reconciliação. Se não ouvir, Jesus ainda mostra uma segunda ocasião. Veja, de pessoas que não querem ouvir, não querem se arrepender, não querem ser tratadas, querem continuar pecando, querem continuar ofendendo, querem continuar ferindo umas às outras, sendo totalmente desobedientes a Deus. Aí apresenta para a igreja, mostra em público aquilo que foi feito em privado, tanto em particular quanto em um grupo de testemunhas, de pacificadores. Aí mostra para a igreja. E aí, depois disso, Jesus ainda diz: e se não ouvir, se a pessoa não quiser se arrepender, não quiser ser tratada, aí Jesus vai usar uma expressão: trata ele como um publicano, ou seja, alguém que não é salvo, alguém que não é da igreja, alguém que não se arrependeu, alguém que não tem fé. A ordem de Jesus é a insistência na reconciliação, a insistência no tratamento do pecador, a insistência de perdoar, a repetição do perdão. Mas Jesus, ele termina essa história, esse exemplo, esse ensino, mostrando que há pessoas que não querem se arrepender, não querem pedir perdão. Então, o perdão deve ser ministrado a quem se arrepende e pede: me perdoe. Isso também é um exercício muito importante, como também aquelas pessoas que não querem. O perdão tem que ser dado para quem se arrepende e para quem não se arrepende. Porque o perdão tem a ver com Deus, com a relação com Deus e a relação conosco. E claro, com quem precisa ser perdoado. Mas nem sempre quem precisa ser perdoado quer o perdão, mas você precisa liberar essa pessoa, se libertar dessa pessoa. Tem que olhar para essa pessoa sem ficar presa nela e nem essa pessoa te controlar, conforme eu disse anteriormente. Então, a gente tem que estar com essa predisposição, com essa noção, que nem sempre as pessoas vão querer ser perdoadas. Nem sempre elas vão achar que estão em pecado, estão fazendo algo errado muitas vezes. Então é necessário a gente apresentar o pecado biblicamente, mostrar: ó, você está pecando nisso, 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 você está me ofendendo por causa disso, 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 e mostrar mesmo isso. Por isso que o perdão não é esquecer, é confrontar, é apresentar. E até porque, assim, quando a gente perdoa, não é mais sobre o que a pessoa merece ou não, né, da gente, mas sobre a nossa identidade, é sobre o que nosso Pai Eterno espera de nós, porque Ele nos criou para a sua glória. Então, assim, não é mais sobre se ela vai mudar ou se ela merece ou não, porque é sempre sobre graça. Eu também não mereço, né? É É, sempre favor imerecido. Então, eu vou oferecer exatamente. para Ele o que ele não merece. Mas aí me veio uma Exato. outra questão também, né, que é essa questão do pedir perdão. Tem gente que, às vezes, quando vai pedir perdão, ela já vem meio que justificando. Ah, eu fiz isso, e acontece isso muito com os narcisistas, por exemplo. Ah, eu quebrei aquele copo, eu xinguei você porque você fez isso, isso, isso e aquilo. Daí já vem para uma acusação, né? Então, por exemplo, assim, ela vai pedir perdão, vai pedir desculpa, e os narcisistas, em muitos momentos, até bem, né? Todo meloso pedir desculpa, mas gerando esse ar de acusação, de justificativa, dando desculpas. Então, qual é a melhor forma de saber pedir perdão? De repente, alguém está ouvindo essa live aí e começou a perceber: peraí, eu preciso resolver algumas questões também, não é só sobre o outro que me magoou, eu também ofendi. E às vezes você já está pensando nas justificativas, né? Eu fiz isso, mas também porque eu estava cansada, eu fiz isso porque eu estava com fome, eu fiz isso. Não, como é que eu tenho que pedir perdão? Isso. Essas justificativas, se elas forem reais, elas são mais uma explicação para um pedido de desculpa. É porque a gente usa a palavra perdão muitas vezes. Eu estou numa fila e, sem querer, toquei no calcanhar de quem está na minha frente. Opa, desculpa Hum, aí, perdoe, me perdoe. sim. A gente fala isso no português e toda hora a gente está pedindo perdão. E aí, às vezes, a gente não sabe o que é perdão. Então, quando a gente pede desculpa e traz uma razão: ah, desculpa que eu não vi, fiquei desatento, ou alguém me empurrou, por isso que eu bati no teu pé. Isso aí é uma justificativa de algo comum, e aí muitas vezes a gente usa perdão. E também as pessoas, como você falou, são manipuladoras, elas são narcisistas, elas têm até um grau de psicopatia de ver o outro sofrer
quer continuar impondo sofrimento ao outro e fica nessa manipulação toda. Agora, como é o pedido de perdão? Primeiro, o perdão é quando você reconhece que você pecou e feriu a pessoa. E você realmente errou e não apresenta nenhuma justificativa, nenhuma desculpa, nenhuma defesa própria. Você desliga o seu advogado interior. Você não expõe isso para a pessoa. Você homologa assim, sim, pequei. Não há o que fazer. Não tem como eu mudar o que eu já fui feito. O passado, a ferida, a ação que eu já fiz. Realmente você tem toda a razão. Eu só preciso do seu perdão. Eu não posso continuar vivendo sem o seu perdão. É necessário isso. Ah, existem muitas histórias de perdão que às vezes vem na nossa mente para ilustrar, né? Mas vem uma história que talvez deixe rapidamente. É, um preso pediu perdão a um policial penal, um agente penitenciário, porque fez algo contra durante o período que ele estava preso. Fez algo assim violento, né? Uma agressividade, alguma coisa desse tipo. E aí ele foi solto, cumpriu a pena e depois o encontrou e disse: me perdoe. Preciso viver uma nova vida e não tenho que voltar no tempo e tirar o que eu fiz contra você. Está resolvido? Agora encontrei Jesus. Eu preciso ter uma nova vida fora. E aí houve perdão, houve confissão de pecados. Porque pedir perdão é confessar o seu pecado. Uhum. Confessar que você pecou. Então não florear com defesas, desculpas e tudo mais. É simplesmente se entregar e dizer, eu perdoei. E isso é esquecido quando se fala de perdão, porque geralmente o perdão é só assim, eu perdoo você. Mas nós precisamos pedir perdão. Por exemplo, qual foi a última vez que nós pedimos perdão para alguém? Quando a gente não pede perdão para Deus e para alguém, é sinal de que a gente se acha perfeitinho demais. Inclusive diante de Deus. Se a gente fazer agora rapidamente assim, qual é o pedido de perdão que você tem feito para Deus? Qual o pecado que você tem confessado para Deus e pedido perdão a Ele? Aí a pessoa, se ela demorar muito a responder, é porque ela se acha tão perfeitinha, tão boazinha, tão santinha que não tem pecado para confessar. E às Uhum. vezes a gente está fazendo isso com outras pessoas, né? Na nossa E às vezes é convivência. genérico, né? Ó, perdoa aí É, se eu fiz qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu fiz tal dia, isso né? não É é pedido muito tal perdão. dia, qualquer coisa. Ó, Perdoa Deus, qualquer perdoa aí coisa. os meus pecados, não é bem específico, né? Naquele dia eu É, falei assim, né? Ser mais in- específico, né? inclusive, eu já recebi pedido de perdão assim. Pastor, me perdoe por qualquer coisa que eu fiz. Aí, o que que você fez? Ah, várias coisas aí, mas o que? Ah, um monte de coisa aí. Me perdoe. Eu não sei nem o que perdoar. Pois é. Você tem que dar o nome, dizer a ocasião, dizer o que você fez, não fez. Mostrar pra mim isso. Me lembrar, né? E tem que mostrar. Tem que dizer exatamente isso, entendeu? Para eu contribuir um pouco mais, eu acho que é necessário a gente definir o que é perdão. Porque às vezes a gente está falando aqui várias características do perdão. Perdoar é quando você tem uma dívida impagável, quando você tem um bem que foi tirado de você, que você perdeu, que é insubstituível. Eu gosto muito de usar uma ilustração para a gente ver a necessidade do perdão e a diferença de pedir desculpa e de ressarcimento. Eu gosto muito de usar e sempre falo assim: imagine que eu estou com a minha filhinha de 7 anos no carro, dirigindo, e aí vem um cara bêbado, bate no nosso carro, o carro arranha e paramos ali. E aí ele, meio embriagado, e diz assim: ó, me perdoe aí, me desculpe aí, e dá o cartão dele para mim: ó, eu sou dono de uma concessionária, eu vou te dar 2 carros e vou ajeitar esse teu carro aí. Opa! Até às vezes eu brinco assim quando eu conto essa história. Opa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e tal. Quer arranhar E mais um aí pouquinho? Pode arranhar. vem, tem malas que vêm para bem, entendeu? Coisas desse tipo, né? Aí eu digo assim prontamente: ah, claro, me perdoe. Quer dizer, eu te perdoo, claro, com certeza. Eu faço isso. Aí, imagina eu sendo ao contrário. Essa mesma cena, dirigindo meu carro com a minha filha. Esse cara bate, o acidente é grave, minha filha morre Uhum. na hora. Eu saio do carro, pego ela no colo, ela ensanguentada assim. Aí vem o cara e, ó, foi mal, me desculpe, me perdoe, tá aqui meu cartão.
Eita, sua filha morreu. Vou te dar 10 carros para ressarcir isso aí. Uma dívida impagável. Um bem insubstituível. A primeira experiência foi um desculpa aí. Eu posso pagar e quitar. Essa só existe uma saída. Ou eu vou morrer de ódio e querer se vingar desse cara e viver preso e ele vai me controlar pelo resto da vida e eu vou ficar magoado para sempre. E todo cara bêbado, todo dono de concessionária, qualquer um que estiver andando de carro, eu vou ficar magoado, serão gatilhos, não vou nem sair para dirigir nunca mais na vida. E todas as mazelas, ou a única saída libertadora, eu tenho que perdoar. O imperdoável. Perdoar aquele que tirou algo de mim. Alguém que, por exemplo, foi ferido no seu passado, perdeu a sua infância, por exemplo, só terá futuro se perdoar. Todo relacionamento começa com algum tipo de admiração e amor, mas só será preservado e continuará se houver perdão. E você só sobreviverá nesse mundo se perdoar, senão o seu passado traumático vai te condenar e te controlar. O perdão é libertador. Só há uma opção na vida de viver com perdão, ser perdoador. Isso é bênção para nós. Gente, que live libertadora, né? Porque que conteúdo extraordinário. Fiquei ouvindo, ficava horas e horas falando sobre esse assunto, porque eu sei que é libertador, é cura, é transformador, é mudar a rota, né? De alguém que estava indo para uma estrada esburacada, com o carro atolando toda hora e não sabe por quê, e pegar uma rota de liberdade, de realmente ser livre, porque assim, quando a gente não perdoa, a gente está numa prisão, literalmente, ou tomando veneno, como muitos falam, né? Ou escolhendo a morte. Eu posso estar até ali viva sendo soterrada, né? Digamos assim. Mas e para finalizar, Pastor Jair, o que, é que você falaria para essas pessoas que estão nos assistindo agora, que vão assistir em outro momento, ou até mesmo se tiver alguma sugestão de livro para a gente aprofundar cada vez mais esse assunto, ou até mesmo eu vejo que nas suas ministrações você conta vários casos muito impactantes, né? Se lembrar de uma agora também quiser compartilhar com a gente para finalizar, mas fica à vontade agora. É, uma palavra final, assim, que é necessária é dizer que o perdão é um processo. Se quem está nos ouvindo agora precisar perdoar alguém, entenda, entre no processo. O problema é quando você não quer entrar nesse processo, nessa jornada. Então, o perdão não é um botão que você aperta, e pronto, está perdoado. É você lidar com uma perda, é você chorar, é você gritar de dor, apresentar o pecado, a ferida e perdoar o que já está perdoado todos os dias. 70 vezes 7. Se tornar um perdoador é um processo. Entre nesse processo, viva esse processo, viva essa experiência todos os dias. Então, não se sinta pressionado com uma culpa falsa de se tornar um perdoador de uma hora para outra. Não, é um processo. Vai pedindo a Deus para tratar essas feridas, esses traumas. Essa é uma palavra final. E também, perdão é muito mais do que uma questão de benefício próprio. Tem todas essas bênçãos de ser libertador, de nos curar de possíveis enfermidades, mas tem a ver com Deus. Você foi perdoado. A sua dívida para com Deus é infinitamente maior do que a dívida que a gente tem para com as pessoas, ou que as pessoas têm para conosco. Então, se Deus, o Deus eterno, nos perdoou, ele fez isso para que possamos transferir perdão. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. A relação da dívida com relação a Deus e com o próximo está interligado, é uma extensão da outra. E para terminar, eu tenho alguns livros para apresentar aqui rapidamente, assim, ó. Já que falamos de amargura e mágoa, a, a editora Nutra, eu não sei se dá para ver, mas aqui está Amargura. É um livretinho, ó, bem fininho sobre amargura. Na editora Nutra ela oferece livretos com essas temáticas e eu aconselho e recomendo vocês comprarem. É fácil de ler, veja que é bem fininho aqui, então dá para ler. No final de semana você dá uma pegada aí e já vai, né? Rapidamente, e pode ser útil tanto para você, para quem precisa aprender sobre perdão, e você que quer ser um pacificador, que ajudar alguém a perdoar, ensinar, aconselhar, é importante também, né? Um outro também, do mesmo autor, Lu Priolo, também da editora Nutra, é Resolução de Conflitos. É um livro um pouco mais grosso, ele é praticamente um manual de consulta,
e vai te dar muitas capacitações aqui para lidar com relacionamentos. Aqui diz uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos. Resolução de conflitos e trata sobre vários tipos de conflitos, inclusive do perdão. E um livro mais específico, que para mim é um livro brilhante, de um pastor que eu gosto muito, pastor presbiteriano norte-americano, Timothy Keller. Uhum. Perdoar. Porque devo, porque devo e como posso. Então, é um livro que trata sobre perdão, definição bíblica, inclusive as resistências culturais, temas como apartheid, discriminação, violências e etc. Tal. A resistência que a cultura tem para perdoar, porque esse é um tema muito polêmico na cultura. E ao mesmo tempo ele faz um panorama bíblico sobre perdão e traz no final instruções bem práticas, passos bem práticos sobre perdoar. Então é um pouquinho também, um pouco mais grosso o livro, mas vale a pena você ir ler, estudar e ser instruído para perdoar e também para ensinar outros a essa temática, porque muitas pessoas precisam ser instruídas sobre perdão. Ok. E outra coisa, pastor, que eu queria aproveitar aqui para o pessoal se aprofundar. Qual que é o arroba ali da igreja, né? Presbiteriano Bom Sucesso, para quem quiser. Na realidade, no caso, está no YouTube, né? As ministrações gravadas, no Isso. caso. E também o arroba do teu Instagram, para o pessoal continuar aprendendo aí sobre esse conteúdo, porque tem feito várias ministrações que têm sido, nossa, muito lindas e confrontadoras também, né? Então, assim, como é que o pessoal pode acompanhar essa série de ministrações? E antes de você falar, eu também quero sugerir um filme. Eu Te Perdoo. Você pode encontrar até mesmo pelo próprio YouTube. Entra lá, Eu Te Perdoo, filme cristão, muito forte. Parece que você começa a ver no filme assim, você já sabe o final, mas não, gente. No final você vai se surpreender, assim, uma reviravolta. Tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Então fica essa dica para vocês também. Eu Te Perdoo, você pode encontrar até pelo próprio YouTube, ok? Mas fala aí, pastor. O canal de YouTube da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Bom Sucesso. IPB Bom Sucesso. Você encontra facilmente todas as pregações, tanto dessa temática como de outras. Nós concluímos semana passada essa série. Então fizemos uma pequena série de 4 pregações. Então tem Uhum. lá essa série. Vamos agora para uma nova série sobre a volta de Cristo e o que tem a ver conosco. No próximo Uau, domingo. nossa, Então vamos falar essa sobre isso aí. pastor fantástico. Sabe o que tem acontecido muito aqui? O pessoal Hum, tá vindo com muita ansiedade, porque elas achando assim, final dos tempos, esses rumores de guerra. Então, assim, o sintoma da ansiedade da galera tá aumentando bastante, justamente por essa temática da volta de Cristo. Então, que bênção, vai ser uma série fantástica, com certeza. Mas acho que a gente podia finalizar com oração, né? Pra gente sim, colocar claro. diante de Deus, aquele que nos perdoou, aquele que nos perdoa todo dia, que quando a gente fala sobre esse assunto, eu só me sinto pequena, constrangida, porque todo dia a gente falha, todo dia a gente erra, mas o sacrifício dele não foi em vão, né? Então, olhar para a cruz, e é para lá que a gente tem que ir todo dia para Sim. renegar o nosso eu. Se tem uma coisa que eu escuto muito aqui quando a gente fala sobre perdão, Fernanda, perdão é muito difícil. Daí eu falo assim, mais difícil ainda é não perdoar. Porque aí a gente está carregando, né, pesos que nem são nossos, né? E É, ele já levou sobre si naquela cruz, né? Então ele é a prova viva desse perdão. É para ele que a gente tem que ir pedir perdão, receber a graça, recomeçar, ter uma nova chance. E a gente podia finalizar esse momento aqui em oração. Queria convidar o pastor sim. para orar por nós, pode ser? Claro, claro. E antes de orar, dizer, escutem bem todos que estão aí ó, agora ao vivo. Perdoar não é difícil, é impossível. Perdoar é um milagre. Por isso que a Uau. gente precisa orar. Vamos orar? É sobrenatural. É bem isso mesmo. É sobrenatural, não é nossa força, não. Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que seja glorificado nesse exato momento e à medida que o Senhor toca os corações de quem está ouvindo esta live, aprendendo um pouco mais e sendo lembrado sobre essa temática do perdão. Peço encarecidamente sobre aqueles que estão necessitados de perdão, do teu perdão, que confessem seus pecados e sejam perdoados, no nome de Jesus. Sejam purificados, justificados. Ao mesmo tempo, peço por esses e por muitos que precisam perdoar, pedir perdão. Ó Deus amado, que entre nesse processo libertador, poderoso do perdão. Que haja paz, que haja saúde, que haja libertação, que haja cura de todas as mazelas emocionais que o pecado, as feridas fazem. E que o Senhor abençoe a todos, da cabeça aos pés.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Senhor Deus, nosso Pai, e o consolo poderoso do Espírito Santo sejam sobre todos que estão ouvindo e fazendo essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Nossa, gratidão, pastor. O pessoal tá perguntando aí o teu arroba novamente. É pastor Jairo A, Filho, é isso? arroba PR Jairo Filho. Olha lá, ó, Arroba a PR Lorena Jairo tá Filho. colocando. A Aí, a minha Lorena que tá aí é a esposa esposa, tá? querida, a Lorena, colocou aí, arroba PR Jairo Filho. Me segue lá, que a gente está falando sobre esses e muitos outros temas. Que Deus abençoe. E como disse um aí, ó, receba. Isso mesmo. E, inclusive, né, vamos voltar a fazer uma outra live com esse novo tema dessa nova série. Achei fantástico. A gente precisa conversar sobre isso também, tá? Mas gratidão, pessoal. Um ótimo final de semana para todos vocês. Pastor Jairo, gratidão, um abraço. Se Deus quiser, a gente se encontra ainda hoje, né? Sim. Deus Tchau para abençoe. todo Até mundo. mais. Até. Tchau, tchau, gente. Abraço.